Nos anos 70, Nova York era bem diferente da cidade que conhecemos hoje. Naquela época, quem dava as ordens eram os mafiosos, e as autoridades apenas assistiam e sem poder reagir. Afinal, era impossível se infiltrar no poderoso esquema da Cosa Nostra, até que esse homem mudou a história. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e hoje você vai conhecer a queda da Cosa Nostra americana. Os primeiros mafiosos e vestígios da máfia nos Estados Unidos remontam a 1870, quando há o primeiro desembarque de homens de respeito, Vitor Garcia Ferro, Ignazio Lupo e o Morello, o qual veio da cidade de Corleone, todos oficialmente comerciantes de frutas cítricas. Por volta de 1920 veio o segundo desembarque, Joseph Bonventre, Joseph Bonanno, Stefano e Antônio Magadino, Joe Proface e Carlo Gambino, que anos mais tarde se tornaria o chefe dos chefes das 5 grandes famílias de Nova York. Em 1915, Luciano era membro da gangue dos 5 Pontos, onde ele foi instruído por John Torrio e tornou-se amigo de Al Capone, e mais tarde de outros famosos assassinos. Começou seu próprio negócio de prostituição em 1920 e em 1925 teve vasto controle sobre a prostituição em Manhattan, onde ele na verdade começou a pegar casas de prostituição para seus negócios. Em 1928, isso tinha tornado Charles Luke Luciano um milionário. Em 1929, Luciano foi espancado por 5 homens e ficou gravemente ferido. Sobreviveu e então ganhou o apelido de Luke, que é sortudo. A polícia chegou a perguntar a ele quem tinha sido os autores, mas ele não identificou quem o tinha atacado. Próximo do fim dos anos 20, Luciano estava pronto para escrever suas ideias a respeito do Sindicato Nacional do Crime. Em 1931, a chamada Guerra Castellamarese, que foi o conflito entre duas organizações criminosas pelo controle das atividades ilícitas na cidade de Nova York, Luciano estava cansado disso, sabia que a guerra era ruim para os negócios e decidiu acabar com ela, assassinando Masseria e seu chefe Maranzano. Com 2 golpes astutos, assassinaram Joe Masseria enquanto almoçava em um restaurante e Salvatore Maranzano foi assassinado em seu escritório em Manhattan. Com esses assassinatos, a guerra acabou. Após o banho de sangue nas ruas de Nova York em uma guerra pelo controle em 1931, Luke Luciano foi responsável por organizar toda a estrutura da máfia e fazer com que ela permaneça praticamente intacta por tantos anos, criando um conselho que teria que tomar as decisões dali para frente. Com isso surgiram as 5 famílias de Nova York, que comandariam todos os negócios ilegais da cidade. As famílias são a família Gambino, família Colombo, família Lucchese, família Bonanno e a família Luciano, que mais tarde se tornaria a família Genovese. Durante anos correu tudo bem, e a máfia se consolidou no comando das ruas, até que em 1976, um agente do FBI, Joe Pistone, conseguiu fazer o impossível e se infiltrou na família Bonanno. Pistone foi agente do FBI por 17 anos, de 1969 até sua demissão em 1986. As evidências coletadas por Pistone levaram a mais de 200 acusações e mais de 100 condenações de membros da máfia. Começava aí a queda da organização criminosa mais influente dos Estados Unidos. Rudy Giuliani, que mais tarde se tornaria prefeito de Nova York, era na época um promotor público que declarou guerra contra a máfia. Através de escutas, a polícia começou a traçar um plano, que aplicaram um duro golpe nos poderosos chefões da Cosa Nostra da cidade. Enfim, muitas provas foram reunidas, e um a um todos os chefões influentes foram caindo. Os primeiros a cair foram Antônio Corallo, da família Lucchese, condenado a 100 anos de prisão, e Carmine Persico, da família Colombo, condenado a 139 anos, em 13 de janeiro de 1987. Corallo morreu em 2000 na prisão no ano seguinte. Foi a vez de Fat Tony, subchefe da família Genovese, ser condenado em 1988 a 70 anos de prisão e morreu em 1992 na cadeia. Alguns anos antes, em 1975, um homem se tornaria chefe da família Gambino depois de planejar o assassinato de Big Paul Castellano, que estava no controle da família desde 1976. John Gotti começou sua carreira na máfia no bairro do Brooklyn, Nova York. Ele foi preso pela primeira vez em 1968 por sequestrar caminhões. Gotti começou a desapontar a família Gambino ao praticar um assassinato por vingança. O crime rendeu-lhe uma nova pena de prisão.
Quando foi libertado, Gotti ascendeu nos escalões das organizações criminosas, com a ajuda do seu amigo Salvatore Gravano, conhecido como Sammy o Touro. Mas foi graças ao depoimento de Gravano, em 1992, e as gravações feitas pelo FBI, Gotti acabou condenado à prisão perpétua. Para vocês verem, até os ladrões têm os traidores. Sammy depois contra o seu amigo. Gravano explicou que Gotti estava envolvido em 10 assassinatos, e como em 1985, ele supervisionou o assassinato de Paul Castellano, que era na época chefe da família Gambino. Castellano irritou Gotti por, entre outras coisas, proibir o tráfico de drogas. Há informações de que Gotti temia que Castellano estivesse planejando matá-lo. Com o assassinato de Castellano, Gotti tornou-se durante 6 anos o gangster mais conhecido dos Estados Unidos. Durante esse período, ele foi até a capa da revista Time e ficou famoso por conseguir esquivar-se da lei, tendo sido absolvido em vários julgamentos. Gotti se fazia passar por vendedor de tubulações hidráulicas, ao mesmo tempo que se vestia com ternos muito caros e elegantes. Ele chegou a ser considerado o gangster mais importante desde Al Capone, que dominou o crime organizado em Chicago na década de 20. Gotti supostamente continuou a controlar a família Gambino da sua cela através de seu filho, mas seu poder diminuiu. John Jr., o filho do mafioso, acabou sendo preso por extorsão e fraude em 1999. Na semana passada, o irmão de Gotti, Peter, foi indicado por extorsão e corrupção. John Gotti e sua esposa, Victoria, tinham 4 outros filhos. Sua filha, Victoria, é uma romancista de sucesso. 2 anos antes, Vicente Gigante, chefe da família Genovese, foi preso, mas conseguiu adiar o seu julgamento por 7 anos alegando insanidade. Em 1990, ele foi indicado por acusações federais de extorsão, mas estava determinado a fingir ser mentalmente incapaz de ser julgado. Assim, durante anos, ele enganou uma série de médicos, sendo internado 28 vezes em hospitais psiquiátricos, com diagnóstico de esquizofrenia e até mesmo demência derivada de danos cerebrais. O cara fingiu que era maluco para não ser preso. Nunca vi isso. Não, que inteligência. Em 1997, ele foi julgado e condenado por extorsão e recebeu a sentença de 12 anos. Em 2003, finalmente ele admitiu que estava fingindo psicose, quando informantes de várias organizações mafiosas lançaram dúvidas sobre suas condições, e promotores apresentaram evidências de que ele falava lucidamente com seus visitantes na prisão, e administrava dali os negócios da família, de forma coerente, cuidadosa e inteligente. Por conta disso, ele se declarou culpado e admitiu que sua suposta insanidade era um esforço elaborado para evitar a acusação. Ele morreu enquanto estava encarcerado em 2005 no Centro Médico dos Estados Unidos para presos federais. Joseph Charles Massino, conhecido como Big Joe, em 1991 ele começou a reconstruir uma família que estava em crise há quase um quarto de século. No início do novo milênio, ele era considerado o líder da máfia mais poderoso do país. Massino ficou conhecido como o Último Dom, o único chefe de Nova York de seu tempo que não estava na prisão. Em julho de 2004, Massino foi condenado em um caso, com base no testemunho de vários homens que colaboraram, inclusive o cunhado Salvatore Vitali. Ele também está enfrentando a pena de morte se condenado em um julgamento por assassinato separado, a ser realizada ainda naquele ano, mas depois de concordar em testemunhar contra seus ex-associados, ele foi condenado à prisão perpétua pelas 2 acusações em 2005. Massino testemunhou 2 vezes pelo governo, ajudando a vencer uma condenação por assassinato contra seu chefe interino, Vicente Bassino. Em junho de 2013, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou um pedido ao juiz por uma redução da sentença de Massino. Os promotores citaram tanto o impacto de cooperação sem precedentes de Massino quanto sua saúde debilitada, como razões para a redução da sua sentença, fazendo com que ele seja monitorado e supervisionado pelo resto da sua vida. Nos dias de hoje, ele tem 77 anos. Então, basicamente, pela idade dele, vai ser o final da sua vida. O poder alcançado pela máfia nos Estados Unidos foi uma clara consequência de condições históricas marcantes na época, que acabou sendo responsáveis por enganar esses tipos de situações, ocasionando muitas mortes e destruições. Então era o fim do sangrento período em que a elite da máfia reinou nos Estados Unidos.
Nos anos seguintes, a máfia passou a perder cada vez mais força, e hoje já não tem nem de longe o mesmo poder do passado. Então é isso, galera, espero que tenham gostado, clique no gostei, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!